Alguém já disse uma frase de que um cristão de verdade é como um sino, que quanto mais forte você bate nele, mais belo vai ser o som que vai sair dele. É assim que realmente, irmãos, deve ser a vida dos cristãos. Não apenas naquilo que nós buscamos fazer, mas aquilo que está dentro de nós, que será revelado em meio às circunstâncias da vida, e o que possa ser encontrado em nós, seja de fato algo transformado, algo da parte do próprio Deus. A gente tem meditado na carta aos Efésios e tem visto que o evangelho ele é poderoso. Na verdade, o evangelho, segundo o apóstolo Paulo, ele através dele Deus opera um poder tão grandioso, que é o mesmo poder que ele usou para ressuscitar Jesus Cristo de entre os mortos. Então, depois que ele nos explica com profundidade o evangelho, as consequências do evangelho na nossa vida devem ser muito claras. Porque como é que um poder desse, que é capaz de ressuscitar um morto, e não apenas ressuscitá-lo, mas fazê-lo subir aos céus e assentá-lo nos lugares celestiais de maior autoridade do universo, que foi o poder que foi usado na pessoa de Cristo. E Deus disse que é o mesmo poder que é usado em nossas vidas para nos converter. Como é que esse poder foi operado em nós? E ele não vai causar uma transformação tão poderosa, tão grandiosa assim. Não existe a possibilidade de nós sermos verdadeiros cristãos e a nossa vida ela não refletir a glória e o poder da transformação do evangelho. O apóstolo Paulo nos deu aqui alguns exemplos disso. Falou que a gente vai abandonar a mentira e a gente vai falar a verdade com o nosso próximo. Percebam que aqui nesses mandamentos que ele tem dado para a gente, ele está focando no convívio da igreja. Porque, irmãos, o foco da obediência a Cristo deve ser o benefício do corpo de Cristo. Porque pare para pensar, se a gente apenas aparenta ser bom para que uma pessoa ela se torne um cristão, nós vamos querer evangelizar alguém, nós vamos falar de Deus para ela, do quanto que Deus é maravilhoso, do quanto que Deus é amoroso, e que se ela realmente for transformada por esse evangelho, ela vai fazer parte do corpo de Cristo também. Essa é a mensagem do evangelho. Então, o que é que as pessoas vão fazer? Elas vão olhar então para esse corpo de Cristo. E se esse corpo ele não aparenta ser saudável, se esse corpo não demonstra esse amor e essa glória de Cristo entre si, como é que esse corpo então vai poder ser acrescentado a ele outras partes, outras pessoas vão poder ingressar, vão poder fazer parte desse corpo? Não vai ser atrativo. Veja que a glória de Deus vai ser manifestada nesse mundo. É isso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, através da igreja. A igreja é onde a multiforme sabedoria de Deus ela vai ser manifestada ao mundo. A igreja vai mostrar como pessoas que antes podiam até se odiar, serem inimigos, mas agora que, pelo sangue de Cristo, eles puderam juntamente ser perdoados, irão conviver como um só corpo em Cristo Jesus. Por isso que a obediência que aos mandamentos, é claro que a gente não deve mentir também para quem não é crente, mas o apóstolo Paulo se preocupa em dizer, vocês não mintam uns para os outros, você mentir para o seu irmão cristão é pior ainda, porque vocês são membros do mesmo corpo. E talvez o melhor exemplo, irmãos, que deixe mais claro aqui, que nós meditamos, sobre a transformação, o poder transformador do evangelho, é quando no versículo 28 ele vai falar: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos aquilo que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Veja, ele disse que antes você era egoísta e preguiçoso, não queria trabalhar, mas agora você está disposto a trabalhar, não apenas para o seu sustento próprio, mas até mesmo para acudir àqueles que têm necessidades. Veja que você vai de um extremo ao outro quando o evangelho transforma a sua vida. E ele diz então, o texto da nossa meditação, a partir do versículo 31, longe de vós. Depois dele nos dar mandamentos de coisas que nós devemos fazer, de mudanças que devem ocorrer na nossa vida para glorificarmos a Deus, para que a nossa vida possa expressar a transformação do evangelho, ele diz, olha, mas tem coisas que devem estar muito distante de vocês, que não pode passar perto da vida de vocês. Não é algo que é comum, é normal e nós devemos aceitar com naturalidade em nossas vidas. Não. As coisas que ele vai falar aqui agora, ele diz, devem estar longe, distantes, não devem fazer parte de nós, não devem fazer parte da nossa vida. Ele diz, longe de vós. E o que é que ele vai falar? Ele vai dizer toda a amargura,
e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. O que é isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui? Que deve estar completamente distante das nossas vidas, que não devem nos representar como cristãos, que as pessoas não devem conseguir encontrar isso em nós de forma nenhuma. Ele vai falar de coisas que estão relacionadas a como eu e você nós podemos exercer o nosso domínio próprio, como eu e você a gente vai reagir àquilo que as pessoas fazem contra nós. Perceba que você mentir é uma decisão sua para você querer enganar outra pessoa. Você querer furtar é uma decisão sua para que você queira tirar algo de outra pessoa. Mas a ira, a gritaria, a blasfêmia, as coisas que ele coloca aqui, a amargura, é uma reação a coisas que outras pessoas fazem contra nós. Veja, são coisas que necessitam, se humanamente a gente for falar, de uma reação à altura. Alguém vai me fazer um mal, alguém vai me tratar com maldade, alguém vai me tratar de um modo a me diminuir. Então a minha reação vai ser clara, vai ser rápida, para que essa pessoa nunca mais ouse fazer isso comigo. É quando eu e você, nós nos colocamos num grau de importância tal que ninguém pode nos ofender, ninguém pode fazer nada contra nós, que a gente vai ter uma resposta pronta para aquela pessoa. Muitas vezes, talvez, se você tiver um temperamento mais explosivo, vai ser a ira ou a cólera. Mas talvez se você seja uma pessoa mais retraída, pode ser a amargura ou outro sentimento que você talvez não manifeste ele com uma ação ríspida, com uma ação que vai causar algum dano físico àquela outra pessoa ou psicológico, mas que você vai usar isso para você sentir que você conseguiu se vingar daquela pessoa, mesmo que seja dentro de você. Quando nós nutrimos pensamentos contrários aos nossos irmãos ou a qualquer outra pessoa que seja, como uma consequência daquilo que ela nos fez, para que a gente possa se sentir melhor ao estarmos amargurados, ao odiarmos, ao mantermos em nossos corações esse tipo de sentimento, a gente está mostrando qual é o tamanho que nós temos diante dos nossos próprios olhos. Veja, quando eu não estou disposto a deixar passar nada que as pessoas fazem contra mim, quando alguém pisa no meu pé e a minha reação é imediata contrária àquela pessoa, quando alguém me ofende de alguma forma, quando alguém me magoa e a minha reação é de magoá-la de volta, é de fazer algum mal, é de fazer com que aquela pessoa ela volte a me respeitar, se essa é o desejo que vai saltar do meu coração mais rápido do que qualquer outra coisa, estou mostrando que o meu coração ainda precisa ser transformado pelo evangelho de Deus. Porque a reação, aquilo que as pessoas fazem contra nós, elas vão ser uma coisa que talvez a gente não consiga treinar tão bem quanto aquelas ações que nós escolhemos fazer inicialmente. Quando a gente está dando o tom da conversa, a gente pode se preparar para mantermos a calma, a gente pode se preparar para guiar, para conduzir as coisas do nosso jeito. Mas quando os problemas vêm até nós, quando as aflições, as angústias vêm de fora para dentro, quando as tempestades da vida, quando os problemas, quando as inimizades, quando os perseguidores eles vêm ao nosso encontro, e a gente tem que dar uma resposta pronta para aquilo ali, a gente tem que reagir, tem que sair de nós aquilo que está dentro, não dá para você se preparar. É exatamente isso que vai acontecer, vai sair aquilo que está dentro. É como uma esponja que ela, se ela estiver ali parada, você não sabe o que tem dentro dela. Mas se você apertar a esponja, o líquido que ela vai soltar é exatamente o líquido que está dentro. Que aparentemente por fora talvez ela possa parecer uma esponja limpa, mas quando você apertar, você vai ver toda a sujeira que estava ali dentro, escondida. Que aquela beleza que ela tinha, aquela limpeza que era apenas aparente, que na verdade o que havia dentro era apenas podridão, era apenas a sujeira. Então, o apóstolo Paulo diz: essas coisas devem estar longe, completamente longe de vocês. Por exemplo, essa palavra amargura, ela é usada para se referir no Novo Testamento a alguns tipos de pessoa,
Por exemplo, lá em Hebreus, no capítulo 12, vai dizer que deve estar distante de nós também toda e qualquer raiz de amargura. E ele então vai passar a falar a respeito de Esaú, que foi profano. Ou no livro de Atos, ele vai falar a respeito de amargura, o apóstolo Pedro vai falar em relação ao mágico que tinha se convertido, aparentemente se convertido, e agora ele queria comprar o dom do Espírito Santo, ele agora queria poder pagar para ele ter a capacidade de conceder o Espírito Santo às pessoas. E aí então o apóstolo Pedro adverte dizendo que ele caiu em laço de amargura. Veja, então a amargura é um sentimento que toma conta de nós e faz com que a gente não enxergue as coisas da forma que nós deveríamos enxergar. E qual é a forma que nós deveríamos enxergar, irmãos? Veja, ele diz que a ira também deve estar distante de nós. Ele diz a cólera, a ira e a gritaria, que diferente da amargura, que é um sentimento, a cólera, a ira e a gritaria, elas são sentimentos que vão se manifestar de um modo imediato, né? Não é algo que a gente consiga reter tão bem quanto talvez a amargura, que talvez possa ser revelada só anos depois. Mas a ira, a gritaria e a cólera, elas se revelam de modo quase que imediato, independente de se o nosso sentimento está sendo guardado ou se a gente está manifestando ele. Deus, ele transformou o seu coração. A transformação do evangelho não é uma transformação externa. A transformação do evangelho não é uma transformação aparente. A transformação do evangelho não é algo que me permite dizer, não, olha, eu vou fazer o que Deus está mandando. Mas o sentimento que vai permanecer em meu coração não vai mudar. Eu posso ir até ali e dizer, eu perdoo você, mas no meu coração o ódio vai permanecer. Eu posso ir até ali e talvez até conviver com aquela pessoa de alguma forma, mas aquele sentimento, aquela minha insatisfação vai permanecer no meu coração. Não é isso que Deus quer. Veja que ele usa várias palavras aqui, e a ideia do apóstolo Paulo não é necessariamente que cada palavra ela está se referindo a coisas completamente diferentes. A grande questão do apóstolo aqui é que eu e você, a gente não deve permitir que nada ocupe o nosso coração que seja contrário à vontade de Deus. Que nenhum tipo de sentimento que seja contrário ao amor que Deus quer que nós sintamos um pelos outros, nós possamos nutrir ele em nossos corações. Sabe por quê? Ele é muito abrangente, o apóstolo, porque muitas vezes a gente vai querer dizer assim, não, eu não odeio, não. Eu só não morro de amores por aquela pessoa. Não, olha, eu não tenho nada contra ela, não. Mas aquilo que ela me fez, eu não posso negar que foi algo terrível. Sendo que muitas vezes isso é dito apenas como uma desculpa para que eu e você, a gente continue a nutrir sentimentos terríveis contra as outras pessoas. Eu sei que nós possamos passar por situações na vida que são traumáticas. Mas o que é um trauma? Um trauma vai ser algo que vai acontecer na nossa vida, né, seja físico ou emocional, algum acidente, algum episódio, alguma coisa que vai deixar uma marca ali que não será facilmente arrancada, que não dá para você conseguir talvez voltar àquele estado normal das coisas como era antes. Mas o apóstolo Paulo está falando que mesmo assim, independente de você ter passado por algum trauma, independente do que as pessoas lhe fizeram foi um mal tão grandioso assim, você não deve nutrir esse sentimento em seus corações. Veja que o que Deus quer de nós é algo tão abrangente, é algo tão profundo. Ele nos aperta ao máximo, como uma esponja que não vai deixar nada, que vai até a última gota do que tem dentro. Ele quer que seja exposto. Ele quer que você olhe para isso e veja que o seu coração deve ser diferente. A nossa vida não deve ser aparentemente diferente dos ímpios. Porque, na verdade, aparentemente, a nossa vida ela parece até muito com a dos ímpios. Eles constituem família, eles trabalham, eles têm as suas diversões, e não necessariamente as coisas em si são pecaminosas da forma que eles fazem. Mas a grande diferença do cristão, e que muda tudo, é a motivação, o que leva ele a fazer absolutamente todas essas coisas.
Então veja que, externamente falando, um ímpio ele pode escolher, ele pode decidir agir, pensar e viver de um modo que se pareça muito com um cristão, mas buscar no Espírito Santo a transformação que vem do Evangelho, para que até mesmo as câmaras mais profundas da nossa alma, os lugares mais difíceis de serem penetrados no nosso coração duro, ele possa ser transformado e nós possamos abandonar todo tipo de sentimento maligno. Porque é exatamente isso, assim que ele termina, é assim que ele conclui, falando a respeito de todas essas coisas. Ele diz toda amargura e cólera, ira, gritaria e blasfêmia. Veja que ele diz, quando ele diz toda e qualquer manifestação de qualquer uma dessas coisas. E aí ele termina dizendo, e bem assim, toda malícia, ou seja, todo o mal, todo sentimento ruim. O apóstolo quer que nós abandonemos toda a nossa disposição em nos colocarmos contra alguém por conta de algo que ela fez contra nós. Veja que a Bíblia ela fala que nós podemos nos irar. Inclusive, não muito distante disso, se a gente for voltar lá para o versículo 26, ele vai dizer: irai-vos e não pequeis. Mas como é que eu me iro sem pecar? Eu me iro sem pecar quando eu me iro contra a injustiça, não porque ela foi feita contra mim, não porque eu estou lutando pelos meus direitos, não porque eu me considero grandioso e ninguém pode me ofender. Mas se a gente for olhar a ira do salmista, por exemplo, que é manifestada em vários e vários salmos, é sempre contrário a uma desobediência contra a palavra de Deus. Veja, nós acabamos de cantar aqui o Salmo 119, lá vai falar muitas vezes, inclusive na parte que nós cantamos, ele vai dizer, soberbos malditos. Ele vai falar contrário àqueles homens que vivem vivendo, fazendo, praticando coisas contrárias à palavra de Deus. A preocupação do salmista não é simplesmente com o seu bem-estar, porque no Salmo 16, ele vai dizer claramente: eu confio até a minha alma, que eu sei que Deus não vai deixar na morte, até a ressurreição Deus vai trazer a mim. Deus vai cuidar do meu corpo e da minha alma, mesmo na sepultura. Então a preocupação não é em permanecer vivo. A preocupação é eu e você, quando a gente for se irar, deve ser porque o nosso coração, ele está tão conectado com a palavra de Deus, que aquelas coisas que desagradam a Deus irão também nos desagradar. Mas veja que é exigido de nós uma reação específica. Ele diz: irai-vos e não pequeis. Ele diz que se a ira ela for ocorrer na nossa vida, ela deve ser por motivos santos e deve ser uma ira controlada. E ele continua dizendo: e não deixem o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, ela deve ser controlada e deve ser temporária. E quanto tempo que a ira ela deve durar em nossos corações? A ira ela deve durar em nossos corações tempo suficiente para que ela possa ser manifestada em uma ação amorosa. Vejam qual é o objetivo da ira em nossos corações. Olha o que ele vai dizer no versículo número 32. Antes, ou seja, ao invés de vocês nutrirem esse sentimento no coração de vocês, sede uns para com os outros benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Veja, Deus, ele se ira. A Bíblia fala claramente que Deus, ele se ira. Mas o que Deus fez? A ira de Deus, como ela foi que se manifestou na vida dos cristãos? Ela se manifestou, a ira de Deus, a revolta de Deus contra o nosso pecado, se manifestou em ele enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para poder nos salvar. Veja que a ira, ela deve fazer com que o nosso coração entenda o quanto que é ruim, o quanto que aquele pecado é ofensivo contra Deus. E o que é que eu vou fazer então para acabar com aquele pecado ali que eu estou vendo, que eu estou enxergando, que é ofensivo contra Deus? Eu vou derramar o amor e a compaixão de Deus sobre o meu irmão, perdoando ele, para que eu possa manifestar para ele o perdão de Deus. Ele possa ser constrangido a se arrepender do seu pecado. Veja que a ação que a ira de Deus, que a ira que Deus quer que exista em nossos corações, ela deve ser manifestada através do perdão de Deus, que nós iremos executar, que nós iremos manifestar para as pessoas à nossa volta. Vejam que isso aqui não é fácil.
Vejam que o apóstolo Paulo está exigindo de nós, na verdade, é impossível. É impossível. Você, não apenas por falsidade, não apenas porque você quer dar um bom testemunho, mas porque o seu coração realmente foi transformado. Ou melhor dizendo, o seu coração foi traumatizado pelo evangelho. Veja que muitas coisas que os homens podem fazer conosco podem nos traumatizar. Eles podem fazer coisas que isso vai ressoar na nossa mente, no nosso coração para sempre, porque foi uma maldade muito grande, foi algo muito terrível aquilo que fizeram contra nós. E você vai viver refém daquilo. Né? As pessoas vivem reféns dos seus traumas. Elas vão viver e reagir àquilo que foi feito. Isso não é errado. O grande problema é qual trauma você escolheu ser aquele que vai guiar a sua vida. Veja que o evangelho, se assim eu puder falar, ele é muito mais traumatizante. Ele é muito mais traumático. Veja o que foi que Deus fez. O que foi que Deus, como foi que Deus marcou a minha vida e a sua com o evangelho. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Veja, um pai, ele entregou o seu filho. O pai, ele entregou o seu filho para que eu e você a gente pudesse ser perdoado. Veja que o que as pessoas vão fazer contra você não vai poder nunca chegar perto desse trauma, desse choque de realidade que o evangelho traz para nós. Porque mesmo se fosse isso que alguém tivesse feito, tivesse tomado o meu filho pecador, de um homem pecador, mas Deus santo, perfeito, justo, maravilhoso, entregou o seu filho igualmente santo, justo e bondoso, para que pecadores pudessem chegar à salvação, alcançar um relacionamento com ele. Veja que Deus deu o seu filho para que ele pudesse se reconciliar com os seus inimigos. Ele não é a parte ofensora. Não foi Deus quem fez o mal e por isso agora ele está entregando o filho dele para poder a gente perdoar ele. É o contrário. Veja que loucura. Nós ofendemos a Deus e Deus ele entrega o seu filho para que ele pudesse pagar pelos nossos pecados. Se for para eu e você nós sermos guiados por alguma coisa, se algum trauma, algo que fizeram conosco, for afetar a nossa vida e deve afetar a nossa vida para sempre, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque isso que foi feito é muito maior do que qualquer mal que alguém possa fazer conosco. Veja, quando eu e você, a gente vive baseado em algum trauma, eu e você, a gente permite que a nossa vida seja controlada por qualquer outra coisa que alguém fez contra nós. E a gente não leva o evangelho em consideração. A gente está dizendo que aquilo ali é maior do que o evangelho, é mais importante do que Deus ele ter dado o filho dele para morrer na cruz do Calvário. Se o que Deus fez realmente foi grandioso, se eu e você a gente reconhece a grandeza da salvação, então eu e você nós iremos estar dispostos a perdoar o mal que os homens fizerem contra nós. Eu e você a gente não vai nutrir em nossos corações sentimentos ruins, pelo contrário, como diz o apóstolo Paulo, longe de nós, longe de nós. É, é como se existe algo tão poderoso, uma luz tão forte, o poder do evangelho em nossos corações, o Espírito Santo que habita em nós, que quando o mal que nos fazem tenta nos contaminar, ele é impedido, porque o que tem dentro de nós, o poder manifestado no evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é manifestado também em nossas vidas, é tão poderoso que vai repelir, que vai impedir que esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento nos controle. É eu e você, a gente está vivendo a nossa vida sendo guiados pelo Espírito Santo, que sempre vai trazer ao nosso coração e à nossa mente o Evangelho do Senhor Jesus. E veja, se alguém que me fez algo tão maravilhoso, se uma pessoa que me deu uma quantidade de dinheiro grandiosa, ela me dá um prejuízo pequeno, e eu tenho que pagar uma dívida mais pequena por conta daquilo que algo que ela fez de errado contra mim, o meu raciocínio vai ser rápido, vai ser claro, eu vou dizer, eu não tenho como ficar com raiva, porque o bem que ela me fez foi muito maior do que esse mal que ela me fez. Não tem o que pensar. É um cálculo automático que a nossa mente vai fazer. Da mesma forma, a gente deve pensar o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim é tão grande que nada, que ninguém possa fazer contrário a mim
vai poder me afetar, vai poder fazer com que eu mude aquilo que controla, que governa o meu coração. Ele diz para a gente ser benigno e compassivo, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. E ele vai falar então no versículo 1 do capítulo 5: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Percebam que isso aqui é diferente do que geralmente o apóstolo Paulo fala nas suas cartas. Geralmente a Bíblia, e principalmente o apóstolo Paulo, ele nos manda sermos iguais a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo lhe diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, que nós somos predestinados para sermos conformes à imagem do seu filho. Mas agora, aqui mais especificamente nessa passagem, ele diz que nós sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Por que, que ele faz isso? Porque que nessa ocasião específica ele fala para a gente imitar a Deus o Pai e não ao Filho? Por que, que ele fala dessa forma? É porque quando eu e você, a gente está lutando contra a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia e todo tipo de malícia, ele manda a gente vai fazer isso sendo benigno e compassivo uns para com os outros, a gente está fazendo aquilo que é mais claramente demonstrado na palavra de Deus, que foi o que o próprio Deus, o Pai, fez. Porque o que foi que Deus, o Pai, fez? O que é a paciência de Deus? O que é Deus ser longânimo para conosco? É Deus se restringir. Deus, ele vai restringir a ele mesmo para que ele não derrame a sua ira sobre nós e ele possa então derramar o seu perdão. Então, por isso que nessa passagem específica ele fala para a gente imitar Deus o Pai, porque a Bíblia fala que a ira de Deus é contra nós. E a Bíblia fala que ele é paciente, que ele não, ele restringe a si mesmo, ele restringe a sua própria ira, para que ele possa nos conceder amor e graça. Então é por isso que nessa passagem ele diz, é isso que a gente deve fazer. Esse é um exemplo claro de como eu e você a gente deve viver. A gente vai restringir a nossa própria ira, cólera, todo tipo de malícia, e a gente vai dar aquilo, não o que as pessoas merecem. Não foi isso que Jesus fez, não foi isso que o Pai fez conosco, que nos deu aquilo que nós merecíamos, mas ele deu aquilo que há nele. O que é que há em nós agora? Se nós fomos salvos, se nosso coração foi transformado. O que há em nós agora é a divina semente, a Bíblia nos diz. O que há em nós agora é o Espírito Santo de Deus, que como o próprio nome diz, esse Espírito é santo. Não são demônios, não são espíritos podres, imundos, como a Bíblia fala nos evangelhos a respeito daqueles espíritos que possuíam as pessoas. Mas é o Espírito do Santo, é o Espírito do próprio Deus, é o próprio Deus que habita em nós. E é por isso que nós somos capazes de amarmos dessa forma, de perdoarmos dessa forma, de restringirmos a nós mesmos dessa forma. Porque o que há em nós é muito forte, é muito grande, é muito poderoso. A grande questão que eu e você, a gente deve se perguntar, o que deve estar em nosso coração quando a nossa vontade for reagir da pior forma contra aquilo que as pessoas fazem à nossa volta, não é se aquela pessoa merece, não é eu vou dar àquela pessoa o que ela merece. A questão é o que é que domina o meu coração? O que é que tem dentro de mim? Se for o Espírito Santo de Deus, o que vai ser manifestado na minha vida vai ser a bondade e a benignidade do Senhor. E vejam que bondade e benignidade, a gente ser compassivo e a gente perdoar, não significa, nunca vai significar na Bíblia, ser conivente com o pecado. Deus ele não é conivente com o pecado de ninguém a quem ele perdoa. Você não vai ver Deus sendo conivente com o pecado de ninguém quem ele perdoa. A gente pode ver claramente em Moisés, um grande homem de Deus. Mas no momento em que ele pecou, Deus ele disse: você agora vai ser castigado e você vai não poder mais entrar na terra prometida. Aquele que Moisés foi o homem que tirou o povo do Egito e ia levar para a terra prometida e Deus disse: mas você pecou, você não vai poder entrar na terra prometida. A gente vê também a mesma coisa acontecendo com Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou, ele adulterou, ele assassinou. E a Bíblia diz: o Senhor Deus falou para ele: a espada nunca mais vai se afastar da sua família. E os filhos de Davi, a descendência de Davi, sofreram as consequências do pecado dele. Mas veja, Moisés e nem Davi
Deus não os castigou de um modo descontrolado, se assim eu puder falar. Veja, porque eles estavam em Cristo. Eles foram perdoados por Cristo, eles foram punidos aqui nessa vida, mas eles estão agora na eternidade com Deus. Deus ele não foi conivente com o pecado deles, mas tratou eles com amor. É o mesmo que Deus exige de nós. É se nós precisarmos ser duros com as pessoas, se nós precisarmos falar aquilo que as pessoas não vão querer ouvir, que nós falemos. Mas, ao mesmo tempo, em tudo isso, o que nosso coração deve estar manifestando em todas essas coisas é o amor de Deus. Ser amar não é aceitar tudo que as pessoas fazem. Perdoar não é permitir que as pessoas vivam no pecado. Amar é justamente você confrontar o pecado, mas sem ódio no seu coração com aquelas pessoas que você diz amar. Veja que Deus ele está chamando eu e você para a gente agir uns com os outros, que nós como irmãos, nós possamos nos amar de tal modo que esse amor é o que vai marcar nossas relações, é o que vai ser transformador nas nossas relações. Quando eu e você, a gente não está disposto a fazer isso, na prática, simplesmente você quer que a outra pessoa seja mais crente do que você. Simplesmente você quer que a outra pessoa atinja a perfeição antes de você. Veja que se nós sabemos que todos nós somos pecadores, se eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que as outras pessoas são pecadoras, eu tenho que entender que a santificação que Deus prometeu operar em nós, ela não vai ser algo que eu vou fazer isso sem nenhum impedimento pelas circunstâncias. Não é sempre que nós iremos nos ajudar, não fazendo nada de mal uns com os outros, para que a gente não tenha dificuldade em viver juntos. Pelo contrário, muitas vezes iremos nos magoar, muitas vezes iremos fazer mal um ao outro. Muitas vezes inconscientemente, mas às vezes sim também conscientemente. Infelizmente, por não sermos perfeitos, iremos fazer o mal. E a gente deve ter no nosso coração, a gente deve poder ter no nosso coração a paz de saber, eu não quero errar, eu não quero pecar contra o meu irmão, mas ao mesmo tempo eu saber que eu não vou ser crucificado, que eu não vou ser destruído, que as pessoas não irão me matar porque eu fiz algo de errado contra elas. É a gente poder, irmãos, ter essa certeza de que somos uma família em Cristo Jesus e todos os problemas podem ser resolvidos. Na verdade, todos os problemas já foram resolvidos na cruz do Calvário. A gente precisa apenas manifestar isso. A gente precisa apenas mostrar para esse mundo que Jesus Cristo ele já resolveu todos os nossos problemas na cruz do Calvário. Ele então termina no versículo 2 dizendo: "E andai em amor". Veja que é o amor que vai fazer com que todas essas coisas aconteçam. Ele diz: "Nós vamos andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave". O apóstolo Paulo usa muito essa palavra andar aqui na carta aos Efésios. Ele fala, né, que nós andávamos, né, nos nossos delitos e pecados, né, no segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Ele vai falar que os gentios, eles andam, né, segundo os seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Mas ele fala que o cristão, a forma que ele deve andar agora, depois que ele foi transformado pelo Espírito Santo, é em amor. O que deve guiar o nosso coração, o que deve fazer com que nós acordemos e iremos dormir e façamos tudo entre essas duas coisas é o amor. Sendo que o amor se tornou uma palavra tão vazia em nosso tempo. O amor ele não significa absolutamente nada hoje em dia. Porque, como eu disse, o amor hoje, o sinônimo de amor é você ser uma pessoa permissiva. O sinônimo do amor hoje é você não estar nem aí para as outras pessoas. Você não se importa com a consequência daquilo que elas fazem. Você está dizendo que ama, mas na verdade é simplesmente uma omissão, é o contrário do amor, é um ódio. Mas a palavra de Deus ela nos ensina aqui amar, ó, qual é o amor, qual é o tipo de amor, que é o amor verdadeiro. Ele diz: o amor consiste nisso, o apóstolo João fala, em que
Deus, ele é amor. E ele manifesta o seu amor entregando o seu filho por nós. O apóstolo Paulo, ele fala que andar em amor, ele diz, como também Cristo nos amou. Como é que é o amor que Cristo nos amou? Ele vai falar de modo claro. Ele diz, e se entregou a si mesmo. Porque a palavra que a gente pode, sempre que a gente pensar em amor, a palavra que deve vir na nossa mente é uma abnegação, é uma renúncia, é você negar a você mesmo, é você estar disposto a morrer. É isso que significa o amor na Bíblia. É você amar, é você se entregar. E ele diz então que Jesus fez exatamente isso, ele se entregou a si mesmo. Ele tinha falado anteriormente que os ímpios, eles se entregaram à dissolução, no versículo 19 aí do capítulo 4, se os irmãos olharem. Ele diz que os ímpios, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, os ímpios, eles se entregam às suas próprias paixões. Os ímpios, eles se entregam àquilo que há dentro deles. E nós devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos nos entregar às nossas paixões. E nós devemos nos entregar àquilo que está dentro de nós. Na verdade, é isso que todo mundo faz. A grande questão é, o que é que está dentro de você? E quais são as suas paixões? Será que o que move você, os seus pensamentos mais fortes, são a respeito do Evangelho, a respeito do que Deus fez por você? Ou será que é a sua carne? Será que você está pronto para, com avidez, cometer todo tipo de pecado? Ou será que você está pronto para, com avidez, você amar e você perdoar, principalmente os seus irmãos? É assim que Deus nos chama para viver. E é assim a única forma que nós podemos viver para agradar a Deus. Sabe por quê? Porque ele diz que nós fazemos isso como Cristo fez. Como foi que Cristo fez? Ele entregou a si mesmo por nós. Ele fala como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, que é claramente uma linguagem do Antigo Testamento para falar a respeito dos sacrifícios. E como é que eram feitos os sacrifícios? Eles eram feitos em cada detalhe do jeito que Deus ordenou. A gente não poderia fazer nada do nosso jeito. Todas as coisas, os detalhes do sacrifício, eles deveriam ser feitos de um modo específico. Para quê? Qual o objetivo disso? Para que o sacrifício pudesse subir como um aroma suave a Deus. Se a nossa vida ela vai ser vivida para glorificarmos a Deus, se a nossa vida vai ser vivida para agradar a Deus, então em cada detalhe da nossa vida, em todos os detalhes da nossa vida, cada sentimento da nossa alma deve ser transformado